Questão da dúvida, a Bíblia dá base quando ela pede para a gente julgar as profecias ou julgar os espíritos, né? Quanto a isso, não cai em blasfêmia. Você duvidar da profecia, exatamente. Não especificamente do profeta, né? Existe um versículo que se assemelha a isso: julgai as profecias, mas não o profeta. Sim. Sabe o que as pessoas implicam muito comigo? Porque eu caio e eu pulo e eu rodo e não sei o quê. Cara, talvez o profeta Eliseu, nos dias de hoje, seria chamado de pedófilo. O profeta Eliseu, na Bíblia, seria chamado de pedófilo. Porque quando um menino morre, ele deita boca com boca, tá no texto, boca com boca, braço com braço, perna com perna. Ele também seria chamado de feiticeiro. Ele pegou um prato com sal, jogou na água e a água sarou. Atos proféticos. Atos proféticos. Então, assim, é meio complicado você querer explicar para essas pessoas que não entendem nada do espiritual, não entende nada de Deus, não entende nada de altar, não entende... Teve um caso que eu conversando com o pastor Eliseu, ele me contou, de um rapaz, a moça estava com câncer no rosto, e um profeta chegou até ela, tirou uma máscara que ela estava usando com câncer, cheia de pus, comeu a máscara. Pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos. Foi isso mesmo. Comeu a máscara, a moça foi curada. Sim, isso aconteceu. Fala pra mim. É verdade. Uma loucura, sim ou não? Sim, doideira. Sim, Doideira. loucura demais. O pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que um dos filhos dele na fé, que é um grande amigo meu, o pastor Daniel Candeias, o Antônio Garantinho, ele não teve uma rebelião, acho que foi em Bangu. O Antônio Garantinho, o governador do Rio de Janeiro, não estava conseguindo parar a rebelião. BOP, não estava conseguindo parar, os presos estavam revoltados. Esse cara tem um Marcos Pereira. Ele tirou o paletó, jogou no meio da cadeia, caiu mais de 200 presos pro chão. Como que você explica isso? É inexplicável. Como que eu chego pra um homem desse que vai dentro da favela, dá um teio no cara, o cara cai com arma e tudo? E não foi só uma vez que ele foi chamado para parar a rebelião. Pra parar a rebelião. Então, assim, os profetas de Deus estão entrando aonde muito engomado não está entrando. Então, você nunca vai entender a loucura da fé. É o acreditar, é o ato profético. Não, eu creio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu e nem se espera. Então, se eu crer, se eu tenho fé, que se eu tocar nessa garrafa de água e eu for curado, eu vou ser curado, irmão. É a minha fé. Entendeu? Os profetas, biblicamente falando, eles, na época, também eram muito incompreendidos. Vai compreender... Isaías ficou pelado em praça pública. Despido. Um Oséias que casa com uma prostituta. Uma prostituta. Atrai, ele vai lá e pega ela de novo para casar. Para casar. Então, assim, é coisas que você não vai entender nunca. Nunca. Profetas que batiam de frente. Era Elias que falava que ia chover segundo a palavra dele. Era Malaquias que naquele tempo, da época de Malaquias, estava tendo uma corrupção no templo que os sacerdotes estavam se corrompendo e por aí vai. Ele vem com a palavra de dízimo, vem uma palavra de oferta, vem uma palavra de conserto. Então, é coisas que nunca vão entender, nunca vão compreender. E tudo aquilo que Deus fez na Bíblia foi descompreendido. Jonas, ele entrou em conflito com Deus, porque ele pensou que Deus ia agir com justiça para Nínive. E Deus não agiu com justiça para Nínive. Deus agiu com amor e com misericórdia. Deus colocou uma palavra na boca dele para ele pregar para aquele povo ser salvo. Porque Deus não tem prazer em agir com justiça, de matar. Deus tem prazer de ver aquela pessoa sendo o quê? Sendo salva. Então, a gente está vivendo um tempo que os profetas de Deus estão caindo em deboche. O diabo teve uma reunião no inferno e o diabo, ele conversou com os demônios e ele falou assim, ó, eu vou fazer a igreja de circo. Eu vou fazer os profetas de palhaço. Os profetas vão ser palhaço. Eu vou colocar os profetas como palhaço. O povo vai dar risada das palavras, em descrédito. É interessante hoje eu abrir a rede social e fazer chacota. É interessante num culto eu fazer como se fosse uma plateia do Silvio Santos e dizer que eu sou um Silvio Santos eu pregando. Aí, às vezes, eu fico imaginando o que seria mais adequado. Eu com a pistola na mão, como eu vi no Rio de Janeiro, ou com a arma. Eu fui no Rio de Janeiro. Eu preguei na favela do Jardim América. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. Eu vi um menino de 9 anos de idade com um fuzil na mão. E um amigo nosso, o Marcos Lima, que estava me assistindo, ele olhou assim para mim, olhou para o menino. Eu estava com a Bíblia na mão, ele estava com o fuzil. E ele falou assim, Miguel, pode bater o tanto que quiser bater em você. Mas é melhor você com a Bíblia do que com o fuzil. Você vai no Oriente Médio, lá os grupos terroristas estão formando adolescentes de 14, 15 anos e eles estão com HK na mão. Quantos Agora adolescentes... o PA fica com a Bíblia na mão. Exato. Quantos adolescentes que as mães brigam para sair do quarto, que estão na frente de um videogame, estão na frente de um celular, que não tem vida social. Eu, querendo ou não, eu tenho 15 anos de idade, mas eu viajo todos os dias, eu prego todos os dias.
E Deus me deu a sabedoria de muitas coisas, não só bíblica, mas exteriores. Então a minha mente é aberta. Qualquer assunto que você perguntar para mim, eu sei responder. Política, eu sei responder. História, eu sei responder. Então, assim, são coisas que envolvem, ô Fábio, e que as pessoas não estão conseguindo entender. E o que está caindo em descrédito é muito isso. É pessoas querendo colocar os verdadeiros homens e mulheres de Deus no balaio de gato. Ô, Miguel, mas os verdadeiros não estão entrando em descrédito por causa dos falsos, por causa da banalização? Sim, com certeza. Porque a gente está vivendo um tempo que os próprios fazem chacota e zombaria dos verdadeiros. Exato. Por exemplo, a gente tem nas redes sociais um Alabachai. Nós temos um tal de Profeta Bebeto. Sim. Os caras brincam, zombam mesmo dos dons espirituais, do movimento pentecostal que é sadio e bíblico. Não é por causa desses falsos, dos fanfarrões, sim, dos profetas de live, sim, que fala, eu vou te revelar agora, manda o seu pix, sim, que eu vou entregar. Não é por causa desses que os verdadeiros estão entrando em descrédito. Mamãe falou um negócio, uma maçã podre põe a caixa inteira a perder. Tem muita gente que entrou dentro das igrejas e se camuflou. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus estão sendo desacredibilizados, né? Desculpa, não consegui pronunciar. Descredibilizado. Isso. Então, assim, é uma coisa que estão colocando os verdadeiros homens de Deus em descrédito. Por quê? Eu mando um áudio aqui falando em línguas estranhas, brincando. É normal. Hoje em dia, nessa geração, é normal. Por que os dons não estão se manifestando como estavam se manifestando e os homens de Deus, realmente homens de Deus, estão caindo em descrédito? Porque língua estranha agora virou piada no WhatsApp. Você está entendendo? Homens e mulheres de Deus estão conversando conversas inapropriadas para o seu cargo. Você está entendendo? O altar virou piada, comédia, sabe? Hoje a gente vai para a igreja, eu sei que no culto tem que ter um momento de descontração, a gente é itinerante, sabe o que nós que estamos falando? Às vezes, quando o público estava aí travado, né? A gente conta ali alguma coisa, aí o povo a gente desmonta. Jesus tinha um senso de humor, mas o senso de Jesus era diferente do que os nossos. Mas eu estou falando de pessoas que estão banalizando o altar. Eu estou falando de pessoas que estão subindo no altar indecentemente. Entendeu? Perdeu-se o temor. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus são hinos da harpa. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus é pregadores chegando no culto e não dobrando o joelho para orar. O que está faltando hoje na nossa Assembleia de Deus... Está faltando isso, né? Chegar no culto e dobrar o joelho. Às vezes estão trocando a Bíblia por iPad. Estão trocando a Bíblia por um computador em cima do altar. Então, perderam a fé, perderam o temor a Deus. As pessoas estão tratando Deus... Quantos pregadores não oram mais, não jejuam mais? Eu ouço os pregadores antigos dizendo que passava horas orando para Deus revelar um sermão e ele estudar aquele sermão. Então, hoje, as pessoas perderam o Espírito Santo de Deus. Hoje, as pessoas só querem saber da teologia. Não, nada contra o estudo de teologia, mas palavras que não edificam. Para que eu vou falar de calvinismo em cima do altar, irmão? Desculpa. Eu sei o que é calvinismo. Para que eu vou falar arminianismo em cima do altar? Desculpa. É interessante a igreja saber. Mas é interessante a igreja saber disso num seminário. Num culto. O povo está ali para ouvir a palavra e ser renovado pela palavra. Quanta gente está saindo dos cultos vazios da mesma forma que entrou. Porque esperou uma palavra da parte de Deus e o pregador veio ali com o iPad e veio com conversa fiada. E a igreja não está vendo mais a manifestação dos dons. Acabou cura divina, acabou libertação nas igrejas. Então, o meu medo é a igreja entrar numa calamidade, num frio tão grande, que não venha a existir mais nenhum profeta. Um sermão bem elaborado, sem a inspiração, sem a revelação do Espírito Santo, não passa de uma mera cerimônia. Exato. Né?